Lá pelos idos de 1950, um grupo de 5 pescadores foram fazer sua lida diária, ou seja, pescar, e montaram um saveiro relativamente grande, à época já com motor a diesel. Juntaram redes e iscas e todo o seu paramento e se lançaram ao mar. Nada demais. E foram para alto mar, né? Foram pescar. E por lá ficaram algumas horas na labuta. Jogaram rede, puxaram rede. Estava difícil, a pesca estava ruim, não estava dando muita coisa. Aí eles resolveram ir mais adentro, em alto mar, tão longe que a âncora nem dava a pé. E assim foram, avançaram mais uns tantos quilômetros e retornaram à faina. E jogar rede, jogar linha e tal, passam-se as horas e nada de conseguir pescar coisa alguma. Aí resolveram dar a volta e vir mais próximo à costa, uma vez que haviam percebido que o vento e a correnteza os havia afastado, levado para longe, muito longe mesmo. E vão, bate a chave e o motor nada. Nada, nada. Aí o mecânico, um deles que tinha um certo conhecimento de causa, desceu, foi para a casa de máquinas e lá mexeu, nada do motor pegar, nada do motor pegar, e dá-lhe vento, e dá-lhe onda, e dá-lhe maré, e a correnteza foi levando, quando deram por si, já havia anoitecido, e o mar não estava para marinheiro de cabotagem, marinheiro de água doce, eram ondas terríveis, e vento e frio, e o barquinho, qual casca de ovo, balançava e gemia, se torcia para um lado e para o outro. Eles nem nada a poder fazer, cada um se acolheu ao seu quartinho, ao seu beliche no interno do barco, e lá ficaram sendo jogados de um lado para o outro, aguardando o dia amanhecer. Amanheceu, e vai, o sol, corre o dia, um sol abrasador, e nisso, foram se repetindo mais ou menos o mesmo processo. De noite, dias de calmaria ou de tormenta, muita calmaria ou muita calmaria, e de dia, ondas altas ou maré mansa, mas aquele sol. Não caía uma gota d'água, e passaram-se os dias, a água acabou, o gelo que se tinha para os peixes também, porque virou água, eles beberam, consumiram, os poucos peixes que haviam pescado foram sendo consumidos, e o barco à deriva. Passaram-se muitos dias, uns 20 e tantos dias, e eles à deriva. E olhavam um para o outro, já que conformados com a situação, não tendo muito mais o que fazer, eles passavam os dias deitados cada um em seu colchão, aguardando a última hora. Um acordo, digamos, de cavalheiros, tácito entre eles, ficou resolvido que o último que sobrevivesse fosse jogando ao mar os corpos dos que fossem morrendo primeiro, a fim de que não ficassem apodrecendo em cima do costado ou dentro do barco, até pelo mau cheiro. E então, feito este acordo, não havia choro, não havia reclamação, não havia murmúrios, apenas espera. Deitaram cada um no seu colchão, não tinha muito o que fazer, e assim passaram dias e noites a ouvir o bater das águas nos cascos do barco e o soprar do vento, ora com muito calor, ora com muito frio, e as horas foram se passando, e entre a fome e a solidão, ele me contou que não tinha maiores pensamentos, dormia profundamente, provavelmente entorpecido pela sede e pela fome. Em um dado momento acordava, delirava um pouco, ficava tonto, dormia de novo. E assim foram o processo de todos eles. Até que em um dado momento
lá para o 20º tantos dias, o 30º tantos, não se sabe, ele mesmo não sabe contar, até aquele momento não sabia, ouviu ou sentiu uma voz: levanta, não é chegada a tua hora, acende a tua chama. Não sabia se tinha sonhado, se estava delirando, mas uma vez ouviu: levanta, não é chegada a tua hora, acende a tua chama. Respirou fundo, buscou do fundo do coração, da última fibra que tinha, a última gota de energia. Desceu ao porão, tirou a camisa, empapou no óleo diesel que ainda ela estava. Isso já era uns 3 da manhã, subiu ao alto do mastro, na parte mais alta do barco, e acendeu a tocha. Sob o olhar absorto dos companheiros, que nada fizeram, estavam deitados, continuaram. Ele lá, às 3 da manhã até amanhecer, com a camisa queimando, queimou a camisa, desceu, rasgou um pedaço da calça, subiu, acendeu de novo, desceu e rasgou o pedaço do colchão e subiu e ficou lá. Isso ele ficou esta noite, o dia seguinte todo e a outra noite toda. Virou a noite. Lá para as 3 da manhã do terceiro dia, 3, 4 horas da manhã, já o óleo diesel já acabando, ele não tendo mais o que queimar, já tinha queimado o colchão, já tinha queimado roupa, já tudo que estava. E no último fio de esperança, já desistindo, segurando lá ainda a última ponta de fogo, de repente foram alcançados por 2 gigantescos faróis de milha. Aleluia, irmão, foram encontrados. Um navio de longo curso, um cargueiro, um mercante, ou pela vigia ou pelo radar, o que se equivale, percebeu um brilho estranho em alto mar a longa distância, um fogo. Não existe fogo em alto mar, ou é um incêndio, ou é um pedido de socorro, pelo sim, pelo não, redunda em um sinistro invulgar. E aí focaram os 2 faróis de milha do navio em modo de varredura e conseguiram focar os faróis na pequena embarcação. E com isso fizeram uma telemetria. Bom, ali eles já sabiam que estavam mais ou menos salvos, entenderam que tinham sido encontrados. Há de se dizer que nesta época esses barcos pequenos não tinham rádio. Então o luxo já era ter um motor a diesel, mas o rádio era demasiado. E aí esse farol os iluminou lá para as 13h30, 4 horas da manhã, ao amanhecer mais ou menos, e lá para as 2h30 da tarde, finalmente avistaram um navio na Barra do Horizonte. O navio aproximou-se e acostou neles, né? Daí deu-se todo o processo de socorro. Forneceram suporte mecânico para o pequeno saveiro, o motor voltou a funcionar, forneceram água, comida e, quiçá, escolta, pois fizeram o trajeto de volta à Bahia sobre os auspícios ou a sombra do grande cargueiro, eles acompanhando mais ou menos de perto. Ao chegar à costa da Bahia, o cargueiro seguiu rumo a Salvador e eles seguiram rumo ao Porto de Valença, de onde haviam saído. Fato é que, ao aportarem, grande foi a surpresa do povo, pois já haviam mais de 30 dias desaparecidos, ou coisa que se equivale, eram muitos dias em alto mar. Eles já estavam em preparativos para missas fúnebres e coisas afins. A surpresa foi grande. Bom, essa história me foi contada por um cidadão de nome João, que por acaso já estava a completar seus 91 anos, e todo ano, na data em que ele teve essa inspiração, ou esse chamado, ou esta ajuda, ele acende uma vela neste dia, e não raro às 3 horas da manhã, como acendeu naquele dia, naquele fatídico dia. Que sirva de lição
ou de orientação. No momento mais escuro, no momento mais sombrio, acende a tua luz, que haverá de encontrar um caminho. É isso.